mas uma questão comentada para que a gente possa explorar esse par de homônimos, o mal com L e o mal com U. São palavras que se escrevem de maneiras diferentes, óbvio que tem significados diferentes também, mas a pronúncia em muitas regiões é a mesma. Então isso é um homônimo. E aí, no ano de 2020, a banca IBAD fez a seguinte questão: assinale a alternativa em que a palavra mal com L foi empregada corretamente. Eu quero que você faça uma pausa na sua tela nesse momento, leia as 5 opções e, com o seu conhecimento, chegue a uma conclusão. Chegada a essa conclusão, você aperte o play e ouça o meu comentário, mas não perca a oportunidade de se avaliar. Vai lá. Bom, o mal com L, a gente aprende a vida inteira na escola que ele é o contrário de bem. Mal é o oposto de bem. E aí, quando a gente faz essa troca, né, a gente, encaixando num determinado contexto, muitas vezes vai conseguir. Estou me sentindo mal esta manhã. Em outras palavras, eu estou me sentindo bem. Então, se eu me sinto bem, eu me sinto mal com L. Fui muito mal no exame final. Se eu troco pelo antônimo, eu fui muito bem. Se o oposto é bem, é mal com L. Felipe nasceu para fazer o mal. Aí eu digo que ele nasceu para fazer o bem. Então, se é bem, é mal com L. Observem que sentindo mal, o mal modifica o sentindo. É como eu estou me sentindo. Então, esse mal com L, no primeiro exemplo, é um advérbio de modo. Advérbio porque se refere a um verbo. No segundo exemplo, é como eu fui mal. Então, esse mal também se refere a um verbo. Ele também é um advérbio. Mas no terceiro exemplo, o mal tem um artigo antes. Então, se ele tem um artigo antes, ele é um substantivo. Claro que para você usar, você não precisaria saber a classe gramatical. Bom, atenção. Como eu disse a vocês, ele pode ser um advérbio de modo, ele pode ser um substantivo, como a gente viu nos exemplos anteriores, mas ele pode ser também um conectivo que expressa tempo, o que a gramática chama de uma conjunção subordinativa temporal. Quando ele é um advérbio de modo, né, ele significa que alguma coisa foi feita de um modo ruim, de um modo errado. Sofia se comportou mal. O oposto seria: Sofia se comportou bem. Então, mal é uma maneira negativa, errada, como ela se comportou. Então, se essa palavrinha em verde se refere ao verbo, ela é um advérbio. Quando ele é um substantivo, né, ele vem precedido de um artigo, o mal é uma doença, é um problema, é uma angústia, é algo negativo. Por exemplo, todo o mal deve ser evitado. Você não diria que todo o bem deve ser evitado. Mas algumas pessoas tentam evitar o bem, então evitam o mal. Mal substantivo é com L. Então estão tentando evitar que haja doença, que haja problema, que haja angústia e por aí vai. Como eu disse a vocês, a gente sempre sabe que o mal é um substantivo quando antes dele tiver a anteposição de um artigo, que pode ser o ou que pode ser um. Existe um mal pairando sobre a minha vida. E quando ele indica essa conjunção, esse conectivo temporal, mal cheguei ao colégio, os portões fecharam. Cheguei é um verbo. Fecharam é outro verbo. Se eu tenho 2 verbos, eu tenho 2 orações. Esse mal significa logo que eu cheguei, assim que eu cheguei, quando eu cheguei. Por isso, ele é um conectivo temporal. Aí eu não troco pela palavra bem. Bem cheguei. Talvez eu diga nem bem cheguei. Eu não falo nem bom cheguei. Porque, né, existe também o mal com U. E aí eu vou trocar pelo antônimo de bom. Né? E como ele tem o mesmo som, é o que a gente chama aí de palavra homófona, eu tenho que colocar o contrário, porque para utilizar só de saber esse contrário, eu já resolvo bastante o meu problema. Bom, então esse é o mal com U. Em relação ao que ele é,
enquanto classificação morfológica, né? Enquanto classe gramatical, o mal com U é um adjetivo. Quer dizer, um adjetivo é aquela palavra que caracteriza, que dá um atributo a um substantivo, aos seres, aos objetos, aos animais, enfim. João é mau aluno. Eu diria que ele é um bom aluno. E esse mal está qualificando o tipo de aluno. Como aluno é um substantivo, o aluno, o mal, caracterizando um substantivo, é um adjetivo. Ele foi muito mal comigo, significa dizer que ele foi muito bom. Esse mal com o aí qualifica-se ele, que é um pronome, mas que substitui o nome de alguém. Né? Eu diria, por exemplo, que o Paulo foi muito mal comigo. Muito bem. O chefe sempre estava de mau humor. Eu diria que ele estaria de bom humor. Esse mal caracteriza o substantivo humor. Então, todo mal com U é um adjetivo. Se alguém está indisposto, se alguém está com uma má disposição, essa pessoa está de mau humor. Você está vendo aí? Né? Da maneira que eu escrevi. Mau humor com U. Sem hífen. Um humor ruim. Um humor para baixo. Um mau humor. Agora, existe mau humor com hífen e U. Existe mau humor com hífen e L. Existe mau humor com L sem hífen. Então, mau humor tem que ser escrito, como eu coloquei, separadamente, quando significar um estado de ânimo ruim. Agora, quando a pessoa tem um humor ruim, ou seja, um mau humor sem hífen, ela é uma pessoa mal-humorada com hífen. Por que com L? Porque o oposto de mal-humorada seria bem-humorada. Então, o contrário, né, sendo bem, o mal é com L. E a gente usa o hífen. Tá? Então, mau humor não tem hífen e mal-humorado tem o hífen. Beleza? Muito bem. A letra A da questão 13 diz que ele fez mau uso do produto. Ele fez um bom uso. Então, se o antônimo é bom, esse mal não deveria ser como eles escreveram com L. Ele deveria ser com U. Então, a letra A não tem a grafia correta. Todos diziam que o pai era mau. Eles queriam dizer que o pai era bom. Então, se eu estou caracterizando o pai, isso é um adjetivo, o mal tinha que ser com U, e não com L, como eles escreveram. Mal chegou e teve que ir embora. Essa é a resposta. Esse é aquele mal conectivo. Logo que ele chegou, assim que ele chegou, quando ele chegou. É o mal com L, que não é advérbio de modo e não é substantivo. É uma conjunção, um conectivo temporal. Na letra D, ele agiu como um bom empregado. Se existe empregado que é bom e empregado que é mau, é um adjetivo e, portanto, tinha que ser com U e não com L. E ainda, o objeto estava com mau funcionamento, ele estava com um bom funcionamento, funcionando, né, positivamente. Isso caracteriza o funcionamento. É, portanto, um adjetivo. E acertou a questão quem marcou a letra C. Mesmo que você não vá fazer prova, está aí uma dica de ortografia muito importante. Para quem vai fazer prova, dá uma passadinha no meu site, www.ricardos.com.br, que você vai ter cursos teóricos, curso de exercício, curso por banca, curso por tema, e aí você escolhe o prato que melhor lhe convier. Tá bom? Grande abraço e até a próxima.